começando mais um Jornalismo em Foco. O surgimento do novo coronavírus mudou a rotina dos profissionais de imprensa. A maneira de transmitir as informações teve de ser reinventada para que o trabalho não parasse e você não ficasse desinformado. Batemos um papo com Gabriel Carneiro, repórter do All Sports. Vamos falar sobre futebol e como a pandemia afetou a vida de profissionais que trabalham com esportes. Do ponto de vista jornalístico, como você acha que a falta de torcida pode influenciar no seu trabalho e no trabalho dos outros profissionais de comunicação? Eu acho que a influência da ausência de torcedores nos estádios de futebol nesse contexto pós-pandemia passa diretamente pela frieza que a gente vai encontrar ali na hora do trabalho, né? Eu acho que sem torcedores você tira completamente uma linha muito importante da crônica esportiva, que é associar os eventos daquele jogo aos eventos das arquibancadas, né? Eu acho que essa frieza vai ser o principal problema, o principal obstáculo que a gente vai encontrar para construir esses textos que dialoguem mais com o torcedor. E, por outro lado, a questão de observação do jogo vai ser muito mais atraente, porque você vai poder ouvir o que o treinador vai falar, você vai poder ouvir as reações dos jogadores. Eu acho que tem os dois lados da moeda, mas, sem dúvida, o torcedor é o grande responsável por todo aquele espetáculo. E quando o futebol voltar, como você espera que seja em relação ao trabalho dos jornalistas? Eu acho que o acesso vai ser mais difícil. Por exemplo, os treinos, eu acredito que todos sejam fechados nesse contexto de retorno do futebol. As primeiras atividades, acho que vai ser tudo fechado, sem acesso para a imprensa. O acesso vai ser muito mais difícil, principalmente no dia a dia. Acho que nos jogos também é possível que exista uma restrição, apesar de que a gente vê os modelos de alguns outros países, Coreia do Sul e a Alemanha, por exemplo, que foram alguns dos primeiros países que retomaram a rotina de futebol, não houve restrição imposta aos veículos de imprensa. É claro que você tem que repensar os protocolos, né? A questão dos assentos para acompanhamento de entrevista coletiva bem separados, a questão dos microfones com que você vai entrevistar os jogadores. Eu acho que tudo precisa ser muito pensado ainda antes do retorno. A gente está pulando algumas etapas que talvez depois façam muita diferença. A respeito do jogo em si, eu acho que o futebol vai voltar um pouco mais moroso, um pouco mais devagar, mais lento, porque os jogadores vão precisar de uma outra pré-temporada. Eu acho que o tempo para isso não vai ser tão longo assim. E, em contrapartida, eu acho que a crítica vai ser um pouco mais forte do que ela é normalmente, porque faz muito tempo que a gente não vê futebol, né? Então a gente vai querer exigir sempre o melhor. Eu acho que essas relativizações vão ter que ser feitas também. Gabriel, quais são as suas expectativas para o futuro, para o pós-pandemia? Por exemplo, você acha que vai ter mais trabalhos em home office? Você acha que profissionais vão ter que trabalhar de uma maneira diferente? Quais são as suas expectativas para depois que tudo isso passar? Eu acho que vai haver mudanças significativas na rotina, sim. O home office, a gente está vendo que ele tem utilidade, que ele não significa perda de produtividade. Eu falo especificamente do trabalho jornalístico nesse caso, porque às vezes a gente tem até, trabalhando de casa, mais tranquilidade para fazer uma ligação, para mais privacidade para entrar num assunto que às vezes você pode ter vergonha de falar perto de um companheiro. E algumas reuniões que são feitas e que tiram muito tempo do dia presencialmente, elas online, pelos aplicativos de mensagem, são muito mais rápidas e às vezes dão muito mais resultado, porque você descobre o tema da reunião em 5 minutos e aí você consegue pensar naquela reunião, sendo que numa sala às vezes está trancado durante 1 hora e você não consegue vir nada na cabeça. E também em novos formatos, em novas abordagens. Eu acho que esse período em que você tem mais dificuldade de penetração, você consegue ser criativo, você consegue pensar em abordagens diferentes, em personagens fora do convencional. Eu acho que isso é muito rico. Então a gente tem que aproveitar tudo que foi gerado nesse contexto, nessa época, para produzir um conteúdo cada vez melhor e mais relevante. O Jornalismo em Foco fica por aqui. Muito obrigado, Gabriel, e muito obrigado a todos que nos assistem. E fiquem ligados nas próximas edições.